Assunto da distribuição das vacinas com o chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime. Doutor, bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia de novo, Olivia. Prazer estar com todos vocês aqui da Jovem Pan, nesse dia tão esperançoso, né, em que nós começamos efetivamente a vacinação no Brasil todo. E quantas vezes a gente não desejou esse dia, não é mesmo, doutor? Bom, então vamos tirar aqui diversas dúvidas que surgem agora nesse momento, né? A vacinação contra a Covid-19 será iniciada então a partir das 17 horas pelo horário de Brasília, como disse o ministro Eduardo Pazuello, mas vamos retomar aqui, doutor, a quem se aplica a vacinação nessa primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19? Perfeito, Olivia. Fiz até uma colinha aqui com todos os detalhes, né, porque é muita informação. Queria só dizer que aquelas pessoas que já foram vacinadas, ontem a enfermeira Mônica e mais alguns outros, uma centena de colegas que receberam a vacina hoje, estão recebendo agora também no período da manhã, né, na reportagem que vocês vão colocar daqui a pouco, são pessoas que participaram do estudo da Coronavac e haviam caído naquela divisão no grupo do placebo. Então agora que nós já temos os resultados divulgados pela Anvisa, se quebra o sigilo da pesquisa do Coronavac e todos os pacientes que tomaram placebo estão sendo convocados para receber a vacina, né, já que ela se provou eficaz em reduzir casos leves, em reduzir internações, em reduzir pacientes de UTI e óbito. E aí, às 17 horas, começa a vacinação para a população, para algumas populações prioritárias, que a gente fala da primeira fase. A primeira dessas populações são os trabalhadores da área da saúde, e o primeiro lote está vindo, como vocês já noticiaram, para 6 hospitais universitários que foram as referências de tratamento da Covid-19 durante todo esse período lá em março. Então, o Hospital das Clínicas em São Paulo, de Ribeirão Preto, de Campinas, aqui nós em Botucatu também está até acompanhando pela televisão o caminhão se movimentando pela Castelo Branco, aguardando chegar as vacinas por aqui. Marília e São José do Rio Preto, porque esses hospitais foram importantíssimos como centros de referência, de receber pacientes graves e todo um trabalho intenso para poder, então, travar essa guerra contra a Covid. Além dos profissionais da área da saúde, e os outros profissionais da área da saúde vão ser vacinados paulatinamente nesse período, ainda nessa primeira fase, muito importante, maior que 60 anos, as pessoas com maior que 60 anos que estão institucionalizadas. Então são aqueles idosos que vivem em casa de repouso, que vivem em asilos, que vivem em instituições psiquiátricas, porque aí nós temos uma verdadeira bomba relógio, né? Pessoas aglomeradas por motivo de força maior e que têm já vulnerabilidade pela idade. Então essa é uma população que a gente trata com muito carinho, com muito zelo para que elas sejam vacinadas primeiro, porque a chance de ter surtos em esse tipo de instituição é muito grande. A gente viu alguns exemplos trágicos, né? Dezenas de velhinhos e velhinhas morrendo em instituições, então eles são grupos prioritários. E também ainda nessa primeira fase, inclui os indígenas e quilombolas e, finalizando a primeira fase, pessoas com mais de 75 anos. Então essa é a primeira fase de vacinação que o Plano Nacional de Imunização e principalmente o Plano Estadual de Imunização está prevendo. Doutor, e além da Coronavac, que começa a aplicação hoje, como o senhor bem explicou, o Brasil deve receber nesta semana as 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, fabricadas na Índia. Doutor, existe vacina melhor ou pior? Como conscientizar a população que podemos todos confiar em ambos imunizantes? Nesse momento, Olivia, não existe como comparar a eficácia das vacinas, as que nós vamos receber inicialmente aqui no Brasil, a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. As duas vacinas foram chanceladas pela Anvisa e, na visão da comunidade científica, ambas as vacinas são muito boas e comparáveis. Então nós temos aí à disposição 6 milhões de doses da Coronavac e para chegar o quanto antes, nós estamos torcendo, como você disse, Lívia, 2 milhões de doses da Oxford, o que dá um total aí de 8 milhões de doses. Lembrando que, como são 2 doses, na verdade são 4 milhões de pessoas vacinadas, um número muito aquém do que a gente precisa.
Então é necessário, tanto para a Coronavac, tanto para a Oxford e AstraZeneca, que a gente produza mais vacinas para poder cumprir todo esse calendário que a gente acabou de discutir. Existe uma preocupação, sim, em relação a que a gente consiga os insumos para que não só essas 4 milhões de pessoas, muitas outras sejam vacinadas nas próximas semanas. Então as duas têm o mesmo perfil de eficácia inicialmente, as duas são extremamente seguras, não houve evento adverso grave ou mesmo óbito nos estudos de fase 3, então a população que tiver o privilégio de poder se vacinar agora nessa primeira onda tem toda a tranquilidade para fazê-lo, e fica aí todo o esforço que deve ser feito pelos governos estaduais e governo federal em relação à produção de mais doses, né? Porque se calcula que só para essa primeira fase seja necessário, então, 30 milhões de doses para vacinar 15 milhões de pessoas, e nós temos apenas 8 milhões de doses. Doutor, agora vamos olhar para as pessoas, por exemplo, que são os imunossuprimidos, pessoas que têm uma deficiência imunológica. Elas podem tomar a vacina contra a Covid-19? É possível pegar Covid tomando uma substância que é feita com o vírus da doença? Ótima pergunta, Lívia. As pessoas que têm imunossupressão, causadas por diversas condições, por exemplo, infecção pelo HIV, ou porque toma alguma medicação corticoide para controlar uma doença autoimune como lúpus, ou que toma quimioterapia para câncer, ou que está saindo de um programa de radioterapia para câncer, não tem nenhuma contraindicação, quer seja para a Coronavac, quer seja para a vacina da Oxford, porque essas vacinas não são feitas com vírus atenuado, não são feitas com vírus enfraquecido, com vírus vivo. Essas vacinas são feitas ou com vírus inativo, vírus morto, que é a Coronavac, ou com outra plataforma, com um vetor viral que a gente chama de adenovírus, que não causa doença. Então ninguém vai adoecer por conta de tomar a vacina, ninguém vai ter Covid por conta da vacina, como acontece em outros modelos, como por exemplo da febre amarela, que aí sim é um vírus atenuado. Existe apenas uma precaução para alguns grupos que não foram testados e que não podem receber a vacina, que são as gestantes e as crianças, os menores de 18 anos. Como a vacina não foi testada nesses grupos, essas pessoas não devem entrar no calendário de vacinação, pelo menos num primeiro momento, até que a gente tenha mais certeza sobre a segurança nesses dois grupos especiais, por conta da possibilidade de algum evento adverso em gestantes e crianças desconhecidos. Há uma última precaução, são pessoas que têm doenças autoimunes. Essas pessoas, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, com lúpus, com doenças autoimunes mais graves, mais importantes, devem conversar com o seu médico para avaliar a relação custo-benefício. Qualquer vacinação, seja ela para Covid, influenza, tétano, não importa, pode ser o gatilho para doenças autoimunes. Então isso é importante conversar com o médico responsável que está fazendo o acompanhamento do caso, para colocar numa balança a relação custo-benefício de tomar esse imunizante. Doutor, e você detalhou algumas outras comorbidades. Eu te pergunto também, quem tem câncer, diabetes, também pode se vacinar contra a Covid-19? Aí não só pode, como deve, porque diabetes, hipertensão, doenças neoplásicas, os cânceres, doença cardiovascular, doença hepática crônica, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela lesão causada, aquela condição causada pelo excesso de tabagismo durante muito tempo, todos esses grupos, eles são grupos de risco para ter Covid grave. E é justamente aí que a vacina vai ajudar. Lembrando que, como não se trata de vírus vivo, não se trata de vírus atenuado, então não existe risco de desenvolver Covid tomando a vacina. É justamente nesses grupos, quando for a ordem da fila indicada, justamente nesses grupos que a vacina vai dar maior proteção, impedir casos leves, casos moderados e casos graves, incluindo óbito pelo novo coronavírus. Lembrando, né, que já existe, pelo menos aqui em São Paulo, um website que é o Vacine Já, que é da Secretaria de Estado da Saúde, que você faz um pré-cadastro, né? Então, por exemplo, hoje eu orientei meus pais, eles entraram no site fácil, você coloca o nome, data de nascimento, endereço e celular, e automaticamente, então, você já entra nessa fila,
que vai ser feita por prioridade. Então, esse site, que é o Vacine Já, da Secretaria de Saúde, já vai organizando por prioridade, que é a data de nascimento, né, principalmente em relação ao local na fila em que as pessoas vão estar para receber os imunizantes. Muito bem, doutor. E quem já foi vacinado ainda transmite o vírus? Por exemplo, depois da segunda dose, a pessoa já está imediatamente imunizada? Essa é uma ótima pergunta e eu vou aproveitar para falar uma outra também. Quem já teve Covid, né, deve ou não ser vacinado? Respondendo à primeira pergunta, a vacina ela tem um tempo de ação para que ela consiga fabricar os anticorpos, que são principalmente as substâncias que vão proteger contra a infecção pelo coronavírus. Então a pessoa vai ter o máximo de proteção 2 semanas após a última dose. Lembrando que na Coronavac, a segunda dose é aplicada entre 2 a 4 semanas depois da primeira. Então vamos imaginar, eu me vacino hoje, no dia 18 de janeiro, vou tomar a segunda dose da Coronavac no máximo até o dia 18 de fevereiro. E aí eu vou estar completamente imunizado 2 semanas após a segunda dose, ou seja, 2 semanas após o dia 18 de fevereiro. É lógico que eu vou reduzir a chance de aquisição da doença e principalmente das formas leves, moderadas e graves. Eu não estou completamente imune e não vou deixar de transmitir, por isso as medidas necessárias no pacote de prevenção, uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos. A vacina da Oxford e AstraZeneca, ela tem umas doses mais separadas. Se eu tomar a primeira dose agora no dia 18 de janeiro, a segunda dose é depois de 12 semanas. 12 semanas dá mais ou menos 3 meses. Então a segunda dose vai ser lá para 18 de abril e 2 semanas depois vai ser o máximo de proteção. Então tem essa diferença entre as vacinas. E já respondendo uma terceira pergunta, você não pode intercambiar. Tomou a primeira vacina da Coronavac, a segunda dose tem que ser da Coronavac, da Oxford é a mesma coisa. Eu não posso tomar a primeira dose da Oxford e depois da AstraZeneca, porque são tecnologias diferentes, são imunizantes diferentes. Uma, como eu disse, usa vírus morto, vírus inativado, o outro usa um vetor de adenovírus. Então, cada um tem que manter a dose de acordo com a primeira. E a última pergunta que eu falei. Quem já teve Covid deve sim ser vacinado, porque infelizmente nós estamos vendo alguns casos de reinfecção, alguns casos até bem precoces, com menos de 30 dias. Então, ter tido Covid no passado não inviabiliza, não contraindica a vacinação. Você deve ser vacinado sim, de acordo com o momento da fila na qual você se encaixa. Muito bem, nós conversamos com o chefe da infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Alexandre Naime. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço novamente o convite, e Lívia, um ótimo trabalho para vocês e um abraço a todos os amigos da Jovem Pan. Até mais.